Hoje nós vamos contar sobre a maldição de 2 estâncias de São Gabriel. O oculto, gente. Tem pessoas que não acreditam. Como diz um ditado espanhol, não acreditam em bruxas, mas que lo ai ai. Pois tem 2 estâncias em São Gabriel e, gente, são estâncias de fato. E tudo que eu vou acontecer é fato. Porém, se é coincidência, saberemos. Vamos começar com a lenda da estância Santo Isidro. Essa lenda começou quando São Gabriel não existia. Não existia nem cercas. O Rio Grande do Sul ainda não tinha costuras das cercas que separavam os campos, né? As estâncias eram raras. E existe registro que essa estância de Santo Isidro, ela foi construída lá pelos idos de 1756. Dizem que foi pelo português Gomes Freire que fez a estância para que o seu exército parasse. Dizem. Bom, mas de qualquer forma, a estância Santo Isidro, ela existiu. Ela ficava, parte dela no Passo do Ivo e parte dela no distrito de Vacacaí. E era chamado de Cabeça de Sesmaria, tamanha extensão de campos que tinha. E essa estância, o que se sabe dela é que depois ela passou de pai para filho, foi vendida, né? E quem assumiu essa estância se chamava Isidro. E por isso se colocou o nome, né? Quando o Isidro morreu, o filho colocou o nome da estância em homenagem ao pai, e aí também ao santo, no espanhol, de devoção, Santo Isidro, com Z, tá? Ele era moço, o rapaz era moço, fidalgo, alto, rapaz garboso, com porte hércules, valente, campeiro, né? Um monarca da coxilha, né? Um homem muito vistoso, e por isso ele era muito disputado nos bailes. Sempre bem vestido, tinha como amigo 2 escravos fiéis, o João Antônio e o José Pedro, né? Criados juntos, eram praticamente amigos, e muito amigos. Ele não tratava esses escravos como tal, e sim como amigos. A Fazenda Santo Isidro, na época, era o centro social de toda a região. Devido à sua grandeza, muitos empregados, com famílias, muitos escravos, além de seus proprietários gostarem de festas, rodeio, carreiras, vinha gente de todos os lados. O centro de tudo era esse jovem anfitrião, esse jovem chamado Isidro, um perfeito cavaleiro, e que recebia todos com seu carisma e encantava as jovens. Além de ser um homem muito bonito, solteiro, ele era muito rico, cobiçado, muito cobiçado. Ele tinha os olhos para uma moça chamada Ana Merenciana. Dizia para sua aflita mãe que aqueles olhos graúdos e lindos daquela prenda já tinha laçado seu coração e que certamente casaria com ela. Dona Josefa, a mãe apressada, encorajava o filho, pois queria netos na sua volta. Em 1835, estourou a Revolução Farroupilha. Para desespero da mãe, o filho se prontificou a defender a nova república. E para se despedir, promoveu um grande baile, pois não era homem de fugir da luta, e o Rio Grande precisava se libertar do jugo pesado dos impostos imperiais. Num baile daquele de durar o dia e uma noite, Isidro dançou com Emerenciana, se beijaram e o amor que já existia fortaleceu, e ele prometeu que na volta da batalha ia tratar do casamento. Antes de partir, abraçou sua irmã Beatriz, a caçula, temporana, menininha, seus mimos, e entre eles um amor fraterno, pois ela o tinha como um pai. Antes de partir, Isidro chamou seu irmão Frederico, deu a ele uma parte do ouro e disse que ia enterrar
perto dali todo o restante, pois temia a invasão de castilhanos e até dos imperiais, aproveitando que a sua estância estava desfalcada, então ele enterrou o dinheiro que somente o seu irmão Frederico sabia. Depois da madrugada fria, junto com Frederico, né, ele mesmo foi lá, trouxe Frederico, foram até um cerro onde tinha cheio de pedras, próximo à mangueira. Ele escolheu uma pedra quadrada, né, para marcar bem o território, e enterrou um baú cheio de moedas de ouro, tá? E quando os raios de sol começaram a despontar, Isidro, com um grupo de valentes gaúchos, liderado por ele mesmo, porque ele era um líder, rumou para o campo de luta, né? Levando com ele os seus 2 amigos escravos, que fizeram questão de ir para defender o seu amigo, não é? Porque tinha entre eles um grande apreço, né? Antônio e Pedro, então, foram criados juntos, né? E se foram rumando para se juntar às tropas de Bento Gonçalves. Contudo, a luta se estendeu por anos, e Isidro, promovido a capitão, lutou bravamente em todas as frentes, e como toda a batalha e todo combate existem mortos, Isidro morreu peleando, escaramuçado numa briga contra as tropas imperialistas, e cercado por uma tropa, morreu nos meados de 1838, e foi neste ano que Emerenciana sentiu uma aflição no seu coração. Ela não sabia. Isidro estava morto, junto com Antônio e com Pedro. A partir daí, a estância começou a ter fatos estranhos e passou a ser assombrada. Aquele lugar que era alegre, que era feliz, se tornou triste. As noites escabrosas e temerárias passaram a fazer parte do cotidiano. Na chegada da noite se ouvia um tropel de cavalos, e os peões viam a chegada de 3 vultos. E a cachorrada, num latido agorento, fino e medroso, se escondia com o rabo no meio das pernas, e um assobio conhecido, floreado, lindo, bem afinado, lembrava o Isidro. Quem nos quartos dormia ouvia os barulhos de talheres e pratos que vinha da varanda, conversa, risadas que vinha da cozinha, e quando ia averiguar, estava tudo em ordem, silêncio total. Todos conheciam a risada do Isidro, pois ele era um menino faceiro, não é? Sempre brincalhão, e aquela risada ecoava pelos cantos do galpão. As portas batiam, as janelas se abriam, cadeiras se arrastavam. As portas também gemiam, de saudade do velho Isidro, não é? E um fato aconteceu que era muito curioso. O quarto da menina Beatriz sempre se abria, e ali entrava o Isidro para ver sua preferida caçulinha. Ela dizia que sentia que o seu irmão acariciava sua cabeça, tocava seu rosto e depois sumia pela penumbra da porta. Ela não tinha medo do irmão falecido, só sentia uma saudade sem dó. Os rangidos da porta, gemidos, as agonias petrificavam o ambiente, que foi ficando triste, desolado. Os moradores foram se afastando. Os serviçais não queriam mais trabalhar. E se espalhou a notícia que a fazenda era assombrada. E foi acontecendo muitas coisas, né? As pessoas se machucavam, diziam que tinha azar, né? E de repente o Frederico foi morto pela aspa de um touro que apertou ele na mangueira, não é? E ele levou junto o segredo do ouro enterrado, porque ele não tinha contado para ninguém. Depois da tragédia, então, veio outra pior. A menina Beatriz, tomada pela saudade do irmão, foi enfraquecendo, não queria comer. E a cada dia foi ficando magrinha, pegou uma pneumonia e veio a falecer. Com a morte da menininha, a sua mãe não aguentou. Pegou os demais irmãos, vendeu tudo e foi embora. A estância se tornou maldita. Pelos assombros, viu uma menina de branco e 3 cavaleiros que não abandonaram o local. Nas noites de vento se ouvia de longe o tropel dos cavaleiros chegando.
alegre estância de outrora, ruiu, virou tapera, foi demolida, levaram o que prestava da construção para outras, até as pedras, foi ficando tudo desolado. A casa, a fazenda, distante do local, inclusive quando compraram a estância, fizeram a sede no outro local. O baú de ferro enterrado está em algum lugar, no cerro daquelas pedras. E a Merenciana, gente? A Merenciana amargou o seu amor dentro do peito. Mas o tempo que acalma tudo e que ajeita tudo, né? Ela acabou casando com Teodorico. E com ele teve uma filha. Mas conto que o marido foi embora, porque diziam que ele se sentia traído por ela. E Merenciana, quando dormia, sempre falava com Isidro, pronunciava seu nome, ria dormindo com ele, respondia perguntas. Depois ela contou para sua filha que ele dizia para ela retirar o tesouro enterrado. Mostrava até o local, porém ela nunca desejou ir até aquela estância. Dizia que não iria suportar ver o lugar onde seu verdadeiro amor viveu. O tesouro que ninguém retirou, talvez esteja lá, escondido, em algum lugar daqueles campos, né? Nos dias de hoje, pouco se sabe onde realmente foi a construção da velha estância. O acontecido hoje faz parte das lendas e assombrações de São Gabriel. Bom, gente, agora vamos para a segunda estância maldita. A segunda estância chama-se Estância Panorama. Tá? O nome dessa estância chamava-se Boa Vista e fica no Cerro do Ouro. Essa estância ainda está lá, não como era antes. Ela foi reformada, ela foi feita tipo um castelo, mas antes ela não era assim, mas ficava no mesmo lugar, usou os mesmos alicerces. Tá? Essa estância então ela tinha uma vista maravilhosa. Tá? E lá pelos idos de 1865, com a Guerra do Paraguai e dos bandos de castilhano que invadiam as redondezas e que saqueavam tudo, né? O dono da estância era um fidalgo muito rico chamado José, juntou todo o ouro que ele tinha e resolveu enterrar distante da sede da grande estância. Aliás, um hábito dos estanceiros era enterrar o dinheiro, porque eles, quando vendiam os bois, eles não recebiam em moeda papel, não é? Eles recebiam em ouro, porque a distância era muito grande, né? E o dinheiro papel não tinha valor nenhum, então eles recebiam em ouro. Não existia banco, então quando existia ameaça, se juntava o ouro, não é? Se colocava dentro de um tarro, de um recipiente, não é? E se enterrava sempre longe da estância. Isso era um hábito. E foi o que aconteceu. O José preparou os 2 barris cheios do ouro, porque era um homem muito rico, né? Tapou a boca com carvão para proteger a entrada de umidade, né? de fungo, de qualquer coisa. Enrolou os barris com 2 cobertores e colocou em cima de um arrastão feito de madeira, puxado por uma égua. Esse arrastão a gente chama por zorra. Ele é feito de 3 troncos formando um triângulo. José levou consigo um negrinho escravo, um menino faceiro, risonho, espoleta, brincalhão, né? Não sabia das maldades do mundo, né? Esse menino se chamava Tião. Era protegido e neto afilhado de uma velha escrava da casa chamada Tia Michuca. A Tia Michuca era a única que não sofria as maldades da escravidão, porque ela era cozinheira, né? E já era antiga, né? O Tião era protegido dela, não é? Então o Tião era o guri da casa ali, né? Tá? Então o que ele fez? Ele precisava levar alguém, não é? Para cavar. O negrinho já estava grande, né? Ele era pequenininho, mas ele, né, levou alguém para cavar. E também tinha uma superstição, né, que quando se enterrasse o ouro, se matasse um escravo junto, né? E o José levou o Tião com ele, né? E o Tião foi faceiro, né? Ele não tinha maldade nenhuma, né? E acabou ele enterrando o ouro, fez o ouro longe da casa, né? E acabou matando o negrinho, degolou, não é? E colocou dentro, em cima do tesouro, e tapou, não é?
Bom, com o passar do tempo, a tia Michuca perguntou para o patrão José que fim tinha levado o seu neto afilhado. E o José respondia, aliás, não respondia, se fazia de surdo, assobiava, né? E ela foi insistindo, chorando pelos cantos, né? A falta do negrinho e era o seu mimoso, né? E não sabia, e perguntava pro José. Aí um dia ele resolveu contar, e então disse que tinha levado o negrinho para outra estância que ele tinha lá para as bandas do Batuvi. Né? E ele tinha 3 instâncias, ele tinha no Batuvi, ali no Cerro do Ouro, e tinha uma na Palma. Né? Mas porém aconteceu um fato. O negrinho Tião apareceu em sonhos para sua avó madrinha e disse tudo o que tinha acontecido. E desesperadamente, ela em prantos, quando viu que tinha perdido o seu único amor em vida, né? A pobre Michuca adoece na dor e tristeza e fica de cama. Mas antes de morrer, ela se agarra num rosário forte, vai até a frente da casa, o céu estava estrelado, ela se ajoelha, agarra o rosário forte e diz: Senhor meu Deus, amaldiçoe essa estância, que todos que habitem nela não sejam nunca felizes e que nem habite aqui, que nada prospere nessas terras e que ela vire uma tapera. Logo a guerra terminou e o José, que já estava também ficando de idade, começou a ver os risos do negrinho na volta da estância. Sonhava que ele revelava o seu tesouro. E logo ele enlouqueceu, porque ele começou a procurar o negrinho pelo campo, xingando, e ele acabou enlouquecendo, né? E foi encontrado enforcado, já em estado de putrefação, pelos peões da estância. E a estância, então, sofreu a maldição. Teve vários donos, nunca ninguém ficou por muito tempo. Os campos que tinham uma vista maravilhosa, que era belo, ora, logo veio uma empresa de eucalipto, de celulose, comprou e cobriu a frente e acabou. A Bela Vista acabou, a Boa Vista. A estância até de nome trocou, passou a ser chamada Estância Panorama, né? E por muitos anos ninguém ficou nela. E hoje ela virou uma tapera. Está lá tirada, né? Desmoralizada, no campo, perdido. Só tristeza, só chirca. Triste, sem nada de belo. As paredes de eucaliptos agora é que cercam ela. Nada pode se ver. O tapete verde estendido, que se perdia de vista, acabou. O tesouro? Ninguém sabe, gente. Pode ser até lenda, né? Afinal, ele continua por lá, escondido nas dobras do tempo das lendas do Rio Grande do Sul. Até a próxima, gente.